Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui continuar com vocês a leitura, exposição do livro Sobre o Modo de Aprender, do Gilbert de Tourneau. E hoje eu vou falar sobre o aluno. O que o Gilbert de Tourneau achava que o aluno precisava ter para ser um bom aluno. Gilberto fala que a pior coisa que tem para o aluno é ele ser soberbo. Até porque ele está numa posição de aprender, de absorver, não de falar ou de se achar o importante e sabe de tudo, né? Então o pré-requisito é tolher a soberba. E para tolher a soberba ele diz que é preciso suscitar o pudor, a reverência, fortalecer a paciência e assegurar a obediência. Ele diz, a soberba fecha os olhos e os incha de orgulho. E aí ele vai fazer uma coisa muito legal aqui. Ele vai fazer uma descrição de um negócio que ficou muito parecido com patricinha, sabe? De hoje em dia. Olha só o que ele diz. Ora, essa soberba, segundo Boécio, regozija-se de variar com frequência das roupas, alisa a cabeleira com o serviço do pente, arruma fazendo cachos com a chapinha, diverte-se com a variedade de grinaldas, cobre o rosto inteiro de maquiagem, corta os pelos com navalha, orna o peito com colares de joias, castiga o ventre com vários tipos de cintas, enche cada canto do corpo de perfumes. Por fim, raramente assiste às aulas. Pouco progride, pouco ajuda, anda com calçados de ponta, ornados de meia-lua, com cadarços achadrezados e de modo feminil meticulosamente arranjados, cose as mangas e avança com o pescoço erguido, a garganta inchada, a sobrancelha mutilada, os olhos desavergonhados e o passo desdenhoso. Tá falando de um homem, tá? Parece ou não parece as patricinhas de Beverly Hills. Ele vai falar também do pudor, né? E esse pudor é tanto na questão sexual mesmo, sabe? Como também no comportamento, tipo falar alto ou então correr pela sala. Esse tipo de coisa que a gente chama de despudorado. E olha só o que ele vai falar. É a fim de estimular esse pudor é que se batem nas crianças, assim como nos monges do capítulo. Por isso Anselmo de Cantuária na carta ao monge Bernardo. Ouvido teu abade que julga ser maior o mérito quando o monge se açoita a si mesmo ou quando pede para ser açoitado por outro do que quando apanha no capítulo por ordem do prelado, não por sua vontade. Aí ele fala, você está errado. Uma pessoa ela é muito melhor corrigida, não quando ela mesma se corrige, mas quando alguém a envergonha. Já é a segunda vez, né, que eu falo sobre bater em criança aqui. E é uma situação totalmente deslocada da educação pública hoje e talvez sirva para a educação particular, né, dos pais, porque a vara tira a loucura do coração da criança. E ele vai falar também que se você quiser ser um bom aluno, você precisa ser paciente. E eu achei muito legal dois versinhos que ele coloca aqui sobre como que a gente aguenta várias coisas ruins, né? Por exemplo, a gente fica internado, a gente toma remédio, na época, né, sangria e tal, para curar o corpo, e como que para desenvolver a alma, curar a alma de alguma coisa, a gente não tem muita paciência, a gente não quer sofrer muito. Olha só, por isso diz Claudiano, destronquem-se até mesmo as articulações, para permitir que o resto dos membros vivam em paz. E Ovídio, no livro primeiro sobre os remédios, para salvar o corpo sofrerias o ferro e o fogo, e para sanar a alma te negarias a sofrer alguma coisa? Para que tenhas melhor saúde, deves tolerar muitas dores. Já bebi muitos sucos amargos, mesmo a contragosto. E no livro sexto, da Alexandreida, aos nobres, a poção mais desagradável cura as doenças mais graves, e o marinheiro que teme o naufrágio salva o que pode por meio do alijamento, e pelas perdas diminui as perdas. A partir daqui ele vai falar de obediência. E aí parece mais um livro voltado para a disciplina cristã do que para a disciplina na escola. Mas faz muito sentido para quem é cristão, porque nós estudamos para agradar a Deus, nós trabalhamos para agradar a Deus, a gente bebe água para agradar a Deus, a gente precisa ter isso em mente, né? Então a disciplina cristã serve também para a obediência das crianças no meio do estudo. E ele vai colocar o mestre aqui no lugar de Deus mesmo, sabe? É uma figura de autoridade imposta por Deus. No ponto 3.4.3, ele diz o seguinte, obedeçam também com simplicidade,
Diz Bernardo, muitos vemos que depois de receber a ordem do seu instrutor fazem perguntas demais, como por exemplo, se é isso que o senhor ordenou, de onde vem tal ordem, de quem é o conselho? Daí vem o resmungo, as perguntas frequentes e o fingimento de impossibilidade e consultas a amigos também, né, aos amigos. Não é assim que fez Abraão, ele simplesmente obedeceu. E também obedecer com alegria, não com tristeza ou por obrigação. E aí você tem uma questão de aparência que eu achei interessante. Sobre tudo isto se acrescentam os bons rostos. Ou rostos, não sei. No ponto 3.5.1, que é sobre a aplicação voluntária do aluno, eu fiz um resumo. O que atrapalha o aluno? Ocupar-se do que não é importante, ter a alma excitada e perturbada. Olha só o que ele diz. Tudo estava calmo na plácida quietude da noite. É falso, diz Sêneca. Nenhuma quietude é plácida, senão a que foi disposta pela razão. Pois mesmo quem dorme, quem descansa exteriormente é oprimido pela inquietação dos sonhos. Aí tem a procrastinação. Não faz muita diferença se abandonas a filosofia ou a interrompes. Onde foi interrompida, ela não permanece. Quem deseja aprender, mesmo na falta dos livros, reflete sobre o que leu. Essa última frase foi minha, mas é porque eu estava falando na questão de você falar, eu não vou estudar porque eu não tenho livro, ou eu tenho que trabalhar e aí eu não estou estudando. Não, mesmo em outras atividades você não precisa procrastinar, você pode continuar pensando sobre o que você estava estudando. E a distração fácil pelo barulho externo. Olha que interessante quando ele fala aqui, ó, no ponto 3.5.6. E a mim, a quem não comovia nenhuma lança disparada, nem os gregos das fileiras contrárias, agora qualquer brisa me assusta, qualquer som me agita, inseguro e receoso tanto por meus companheiros quanto pela minha carga, disse Virgílio. E aí teve um outro senhor também, que agora eu esqueci o nome dele aqui, falando, eu estaria perdido se eu não conseguisse isolar o som do que tá lá fora para eu poder estudar. Eu moro em cima do passeio público, do banho público, um negócio assim. Se você quer ser um bom aluno, você precisa ouvir alguém. Esse foi um ponto que me pegou, porque eu não escuto ninguém, no sentido de o que eu estudo hoje, eu leio só. E aí não tem ninguém com quem conversar, ninguém que me corrija, que me pergunte, que fale sobre isso. Então, às vezes eu tô lendo sobre uma coisa e a minha dificuldade não é o que eu estou lendo, mas porque ninguém consegue sintetizar isso pra mim, porque eu não tenho nenhum professor, eu não estou na faculdade, não pago nenhum curso e tal. Então esse talvez seja um erro que eu identifiquei lendo esse livro, eu preciso escutar alguém. E aí como que você escuta? Você escuta em silêncio, tá? Sem desdém e sem dúvida. Olha que interessante o ponto 3.6.5, na página 82. De modo que, diz Hugo de São Vítor, lê-se que Pitágoras, em suas aulas, guardava o costume segundo o qual até o 7º ano de aprendizagem, por causa do número das 7 artes liberais, nenhum de seus alunos podia pedir as razões das coisas que eram ditas por ele, mas devia dar fé às palavras do mestre, até que as ouvisse todas, e assim pudesse encontrar por conta própria a razão delas. Gente, eu vou despedir de vocês aqui num remendo de vídeo porque eu fui interrompida e eu não consegui gravar naquele mesmo dia o final desse vídeo aqui. E no final aqui da terceira parte, o autor vai falar um pouco da alma, vai tratar bastante sobre a alma e depois sobre a docilidade do aluno, depois da vontade, e aí ele termina a terceira parte. E nessas partes que mais me chamou a atenção foi então essa separação, né, entre alma e corpo. E aí algumas coisas me chamaram a atenção, alguns trechos, né, que eu grifei e vou ler esses trechos para vocês terem uma ideia assim do que eu tô falando. Né, ele vai dizer o seguinte: a partir do momento em que a alma se junta à carne corrompida, corrompe-se. Aqui a ideia, né, de que o pecado habita na carne e que a alma entra em contato com a carne e aí se corrompe. Acredito que o pecado é da alma, não da carne, né? Se fosse assim, Cristo não teria encarnado. O que não tinha pecado era Cristo, alma, né? Sei lá, né? Essa divisão é muito estranha, porque nós somos um ser só, né? E a alma faz tudo através do corpo. Eu não acredito que a carne, a matéria, tenha pecado.
mas a própria alma tem pecado. Enfim, o outro trecho que eu achei interessante foi sobre a posição da alma no corpo. Porém, este estado da alma é natural, pois foi colocada a alma racional na fronteira de dois mundos, o sensível e o inteligível, o inferior e o superior. Ora, o mundo sensível ou inferior é a região das trevas, no que diz respeito ao nosso intelecto, que nada vê das coisas sensíveis enquanto sensíveis, mas por elas é iluminado por conhecer as inteligíveis. Essa divisão que ele vem fazendo durante todo o livro, das coisas sensíveis e das coisas inteligíveis, e vai dar aí a posição da alma como o lugar por onde o intelecto, né, recebe as sensações. Aí ele vai dizer um pouquinho mais na frente desse trecho, de modo que se estivesse livre e sã, mais facilmente se elevaria à região da luz, e entraria nela do que agora se inclina e entra na região das trevas. Mas como agora ela se inclina para as coisas sensíveis, a sua virtude intelectiva resta como que adormecida e com a cabeça virada para a terra, encurvada segundo o costume do gado. Convém, pois, retirar as almas humanas das coisas exteriores e também, de certo modo, dos seus corpos, para que se aproximem da luz primeira ou divina que está sobre elas por natureza, ou de outra luz como a angelical que é enviada pela graça de Deus para iluminá-las, e assim colocada no topo da mente, como que no topo e na serenidade de uma montanha, percorreria os olhos por si, e uma vez que a imagem de Deus leria o que está escrito ou adquirido ou infuso em si, e poderia livremente elevar-se acima de si mesma, ler e entender, se não lhe impedisse a corrupção. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu preciso também fazer uma indicação. Esse livro, ele é importante para quem quer estudar, quer conhecer a pedagogia da idade, né, da era medieval, da educação católica, da educação cristã, antes da pedagogia escolar, né, da pedagogia que a gente conhece hoje. Para quem, por exemplo, está querendo conhecer a vida intelectual, que quer se aprofundar na linguagem, esse livro ajuda muito você a entender a linguagem dessa linha de pensamento de intelectualidade ligada à religião. E se você tiver contato com esse livro, você também vai usufruir de uma devoção muito grande ao conhecimento e a Deus. Então ele é importante, é um livro importante nesse sentido. É para todo mundo? Não, tem gente que não tem nenhum interesse, por mais que seja inteligente, que estude, que goste de ler, que goste de literatura, que goste até mesmo de teologia, tem gente que não tem esse interesse específico de ler esse tipo de obra. Não vou dizer, você precisa comprar esse livro, não estou aqui, né, para vender o livro. Mas se você ouviu falar desse livro, se você gosta de teologia, se você gosta de estudar, se você tem curiosidade de saber, de conhecer outras formas de pedagogia, o livro do Gilbert de Tourneau é um livro muito bom, porque ele vai te dar esse contato direto com um professor, entendeu, da Idade Média, um professor. Falei medieval, gente, eu não sei nem mais o que eu tô falando, né? A gente para o vídeo no meio e dá nisso. E o interessante também é que ele era contemporâneo de São Tomás de Aquino, então dá para comparar talvez os escritos, né? Comparar as ideias. Se eu não estou errada, eu acho que isso também é legal para quem gosta, né, de São Tomás de Aquino. Então é isso, gente. Aqui termina então a playlist sobre esse livro, sobre o modo de aprender do Gilbert de Tourneau. Eu ia fazer mais um vídeo, mas eu acho que já tá bom, acho que já deu para entender mais ou menos qual que é a pegada do livro. E agora eu devo pegar no outro livro que vocês me pediram para ler no outro book haul que eu fiz, tá? E aí eu vou ler e passo aqui de novo. Agora eu esqueci qual foi o livro, na verdade eu tenho que contar ainda qual foi o livro que vocês me pediram para ler no outro book haul, tá? Mas fica aqui o meu compromisso de ler o próximo livro e tudo mais. E eu peço desculpa porque dezembro é um mês que impressionante, todo mundo quer comemorar absolutamente tudo no mês de dezembro. Parece que o Natal deixa todo mundo muito assim alvoroçado, né, para comemorações. E isso ocupa o tempo, não tem como. Ou eu faço o vídeo
e viro uma antissocial, ou eu vou participar, né, das comemorações. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu comentário sobre essa coisa meio gnóstica aqui do livro, se vocês viram também ou se é coisa da minha cabeça, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Vamos terminar 2019 lento.